E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Super Acadêmico com mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Cultura, um conceito antropológico, do grande mestre Roque Laraia. Antes de começar, eu queria lembrar vocês que no dia 4 de dezembro, sábado, às 5 da tarde, temos o lançamento do meu novo livro de ficção, Clouders, Mary Poppins Além da Nuvem. Lembre de agendar aí para assistir a live de lançamento e ficar ligado, né, no livro, certo? Então vamos lá. Se inscreva no canal também, né? Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Então esse livro aqui, do Roque Laraia, Cultura, é um livro de referência para quase todo mundo, tanto na área de antropologia quanto de ciências sociais no maneira geral, porque é quase um manual para tratar do conceito de cultura. Então, deixa eu ver, eu vou chamar a atenção em algumas coisas, né? É um livro antigo, foi editado várias vezes, essa edição minha aqui é a 13ª e ela já é velha, é de 2000, tem 21 anos essa edição. E o legal é que assim, é um livro bem didático, né? bem elaborado, para fazer com que o leitor ele possa pegar aí e aprendendo sobre o conceito de cultura e alguns elementos básicos da antropologia, sem precisar assim, ter muitas referências anteriores. Ele é uma referência anterior para outras formas de outros conhecimentos sobre antropologia e sobre cultura. Então, vou começar com o conceito que ele traz, né, a partir do Edward Tylor, foi um antropólogo do século XIX, que é um conceito que é reproduzido em vários manuais de ciências sociais aplicadas, né? Cultura seria tomado num exemplo, né, num sentido amplo e etnográfico, é um todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem, né, pelo ser humano, como membro de uma sociedade. Então, a partir desse conceito básico, a gente tira que praticamente todos os elementos constituintes da sociedade humana fazem parte do conceito de cultura, certo? Então, nossas leis são parte da nossa cultura, né? Nossa expressão artística, nossa linguagem, nossa expressão corporal, nossa maneira de elaborar conceitos, tudo isso tem a ver com o conceito de cultura. Aí depois o Roque Laraia vai elaborar alguns elementos fundamentais que traçam um caminho antropológico do conceito de cultura, né? O primeiro deles é a ideia de determinismo biológico, certo? Então, durante muito tempo, até fins do século XIX, começo do século XX, algumas pessoas até hoje acreditam em determinismo biológico, que é a ideia de que a biologia pode determinar a cultura. Então, aspectos biológicos como gênero, como raça, como altura, né? Qualquer tipo de fator biológico pré-existente seria determinante de algum fator cultural, certo? Então, sei lá, pessoas com crânios maiores são mais inteligentes, crânios menores são menos inteligentes. Isso é um fator biológico que não tem nada a ver com a própria ideia de inteligência, certo? Então, por muito tempo isso se propagou e acabou sendo justificativa tanto de sexismos, né, quanto de racismos, né, de vários tipos. Outro conceito também que ele desmistifica é a ideia de determinismo geográfico, certo? Então, durante muito tempo, e algumas pessoas até hoje acreditam que a origem de uma pessoa, de uma sociedade, determina a cultura, determina um avanço, digamos assim, cultural, que aí já é um conceito relacionado inclusive com o evolucionismo, né? A ideia de que há uma sociedade mais avançada que outra. Então, o que o Laraia vai dizer, né, juntando de todos os pensadores de antropologia que ele pegou, é que a geografia de uma sociedade, né, os aspectos geográficos de uma sociedade,
não determinam a sua cultura, mas influenciam. Certo? Então, com certeza, uma sociedade que vive num local mais quente ou mais alto, né, ou mais próximo da água, vai acabar influenciando a maneira como ela elabora a sua maneira de lidar com a natureza. Então, uma sociedade à beira de um rio vai desenvolver técnicas de pesca, uma sociedade na montanha vai desenvolver tecnologia, vai desenvolver cultura relacionada com a altitude. Então, por aí vai, até a própria mitologia de cada povo vai estar ligada também a alguns aspectos naturais, geográficos, mas não determinantes. Então nada determina que um povo num local frio vai desenvolver a mesma cultura de outro povo num local também frio. A tendência vai ser que, por mais que influencie, não determina. Aí ele vai fazer uma diferenciação entre cultura e civilização, né? Porque a palavra cultura, que vem do alemão, durante muito tempo disputou espaço com a palavra civilização, que vem do francês. Né? Então havia uma disputa, né, geopolítica em relação à cultura, né, como conceito relacionado com civilização. Por quê? O termo civilização estaria relacionado com a própria existência de cultura, a existência de aspectos humanos em uma sociedade, em uma região, que é exatamente o que a cultura define. Então, por exemplo, você está andando pela mata, aí você vê uma estrada, ou você vê uma casinha, você vê um poço, né? São sinais de civilização, que seria sinônimo de sinais de cultura, sinais da presença humana. Certo? Mas o que ficou, digamos assim, mais presente na própria antropologia foi o termo cultura mesmo. Aí a influência do evolucionismo, né? Inclusive na própria disputa desses termos. O evolucionismo foi a primeira linha teórica da antropologia, como eu já falei em outros vídeos. E aí o evolucionismo, vindo da biologia, a partir das teorias, né, do Darwin, foi absorvido pelas ciências sociais, tentando reproduzir os mesmos aspectos relacionados com a biologia. E aí, durante muito tempo, se acreditou que havia um tipo de encadeamento, né, progressivo de civilizações, né, de sociedades, a partir do mais civilizado para o menos civilizado, do menos civilizado para o mais civilizado, e criando assim uma espécie de justificativa para o colonialismo. Né? Então as sociedades mais civilizadas, mais avançadas, tinham meio que o dever de colonizar as menos civilizadas para poder trazer elas para o estágio mais avançado, digamos assim. Mas com a apreensão do conceito de cultura como sendo algo muito mais amplo, né, e muito mais complexo do que simplesmente essa ideia de avanço tecnológico, né, avanço socioeconômico e tal, ligado principalmente à noção que os europeus tinham a respeito da posição deles em relação a essa cadeia de civilizações, né, fez com que a antropologia formulasse uma visão mais complexa sobre cultura. Tem um termo que é usado do livro a partir de outro pensador, Kroeber, que é o termo superorgânico, acho que é o nome do livro dele. Então, a ideia de superorgânico superaria a noção de sujeito, certo? E aí, com essa noção de superorgânico, como sendo a cultura um elemento superorgânico e superando os sujeitos, meio que acaba implicando na ideia que vai constituir depois o estruturalismo na antropologia, de que o sujeito ele é estruturado pela estrutura social, certo? Não ia usar determinado, mas não seria determinado o caso, seria muito mais estruturado. Por quê? Seria a ideia de que o próprio sujeito como indivíduo, ele só entende ele como sujeito individual a partir do momento que ele faz parte de um contexto cultural, né, um contexto coletivo. Quando a gente, aí já indo além do que está no livro, né, elabora isso relacionado com com noções de neurociência e de psicanálise, a gente
faz vários questionamentos, né, em cima disso. No livro, ele diz assim, Laraia: o homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é o herdeiro de um longo processo acumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto de uma ação isolada, de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade. Então, nessa noção de superorgânico que eu falei, viria a justificativa de, em certas culturas, em certas sociedades, surgirem seres, né, indivíduos extraordinários, que criam coisas e outras não, justamente por causa desse suposto contexto, certo? Então, há muita discussão em cima disso. Então, como eu falei, na neurociência, por exemplo, se crê, alguns estudiosos, né, que os elementos que formam o indivíduo, a individualidade, estão presentes na neuroquímica cerebral, né, tá nas bases da química cerebral, o que implicaria, né, num descolamento do indivíduo, do sujeito individual, em relação ao coletivo. Mas, assim, é também admitida pela neurociência que esse indivíduo só pode se formar, né, individualmente, né, só pode se formar como unidade dentro de um certo contexto que estimule. Então, que reforça a ideia do superorgânico. Já na psicanálise haveria a ideia das pulsões, né? Então, as pulsões, que seriam parte do sujeito, né, dentro advindo da sua relação entre inconsciente e consciente, né, entre o id, ego e o superego, se formariam, se constituiriam independente do contexto. Tá? Então, o contexto, na verdade, ajuda a dar os nomes, ajuda a elaboração do simbólico, mas, na verdade, a verdade de si mesmo, digamos assim, do sujeito estaria presente já no seu inconsciente. Não sei, aí realmente é muito da linha que você, como audiência, né, como alguém que esteja estudando sobre isso, queira pensar. Mas a ideia é que a teoria não solucionou essa questão entre o que é mais predominante, se é o indivíduo, né, ou se é o coletivo. Mas é muito por aí que vem essa discussão sobre a cultura como elemento superorgânico. Elaborado também no livro do Laraia a importância da comunicação. Então, por exemplo, isso aqui é um objeto, né, um veículo de comunicação, um livro. O meu também, aproveitar e fazer a propaganda no meu aqui. O meu também é um veículo de comunicação. Ele está comunicando alguma coisa, passando de um sujeito para outro, de uma coletividade para outra, está comunicando. E aí a cultura estaria presente na possibilidade dessa comunicação via linguagem, né? Então a linguagem não é necessariamente a língua, né? Então a língua de cada povo, né, de cada região, tal, é uma forma de linguagem, mas há diversas formas de linguagem que seria na verdade uma só, é a maneira de se comunicar, né? A maneira de que se possa transmitir uma coisa de um sujeito para outro dentro das limitações da própria linguagem. Ele inclusive fala de uma experiência, né? Ele relata uma experiência, eu não sei se é uma experiência real ou inventada por Heródoto. Ele diz que Heródoto é que relatou essa experiência, de que um rei egípcio, se eu não me engano, manda fazer um experimento para descobrir qual é a primeira língua, né, digamos assim, a língua originária de todas as línguas. E aí coloca um bocado de crianças ainda em fase de aprendizado, né, bebês, sei lá, bem pequenas, numa ilha isoladas, onde só tem cabras, né, na ilha. E aí, depois de alguns anos, eles voltam lá para ver o resultado do experimento e aí as crianças, elas falam umas com as outras, elas se comunicam através de sílabas, né, que soam muito com uma cabra, né, falando mé, mé, bé. E aí o interessante é que saem para procurar pelo mundo qual é a língua que soa como aquela, acaba achando um, e aí fica determinado qual seria a primeira língua. Quer dizer,
É uma coisa meio cômica, não dá para saber se realmente de fato aconteceria isso, né? Na minha opinião, se você coloca crianças isoladas pequenas, né, que necessitam de cuidados, elas não sobreviveriam, porque o ser humano ele é muito dependente da comunidade justamente para sobreviver fisicamente, né? Que é um elemento de cultura que interfere no biológico, inclusive. Então não seria nem a biologia determinando a cultura, mas muito mais a cultura interferir na biologia, já que seria o contexto que dá os padrões de desenvolvimento biológico, né? Na alimentação, né? Na maneira de se portar, de se comportar, na maneira de se da postura, né? Várias coisas que acabam afetando a biologia. E aí, com esse experimento, assim, na minha visão, fica muito mais evidente que, tendo acontecido ou tendo sido relatado apenas como ilustração, serve para mostrar que o ser humano ele acaba absorvendo, né, do seu entorno os elementos que dão a base para o que ele constrói de novo. Então haveria aí um intercâmbio aí entre o ambiente, né, no caso, a influência da geografia, que afeta a biologia, e a biologia está possibilitando o desenvolvimento, então há sempre o potencial de desenvolvimento da fala, por exemplo, está na nossa biologia, e aí ao ser estimulado pelo contexto, há o desenvolvimento, mas realmente fica muito para quem lê, quem está estudando, pensar qual o caminho para elaborar isso aí. Mas o interessante é que o Roque Laraia traz nesse livro, né, Cultura, essa ideia de cultura como um conceito muito mais complexo do que se via antes, né? Mas até hoje no senso comum muito se repete coisas como tal povo não tem cultura, tal povo tem uma cultura inferior, certo? São visões normalmente de cunho antropocêntrico, né? Ou etnocêntrico, né? De cunho a desqualificar a cultura do outro como sendo menos importante ou menos relevante. Mas o que de fato dá para ver é que a cultura está presente em todos os povos, e são diferentes e não são comparáveis em sentido nenhum, certo? Ser mais complexa, mais simples, inferior, superior, mais rica, mas não tem, né? Todas são culturas e são expressões desse processo de adaptação junto com construção de sentido dos seres humanos, né? De nós seres humanos, certo? Então eu vou ficando por aqui com essa aula sobre o livro Cultura, conceito antropológico, Roque Laraia, recomendo, né, para quem quiser estudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de marcar em sua agenda aí, né, no dia 4 de dezembro, é um sábado às 5 da tarde, assistir a live de lançamento do meu novo livro de ficção, Brothers, Meiripoca Além da Nuvem. Se você tem filho adolescente, peça para assistir também, porque devem curtir esse livro. Valeu, até a próxima.